Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu e a prof. Andressa vai falar com vocês sobre o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Eu sou a prof. Stephanie. E eu sou a prof. Andressa. E agora a prof. Andressa vai falar sobre o patrimônio material. Está associado aos elementos concretos de uma sociedade. Esta cultura material ou patrimônio cultural material são elementos que foram criados ao longo do tempo e, portanto, representam a história de um determinado povo. São tipo objetos artísticos cotidianos e fazem parte da cultura material. Vocês já ouviram algum patrimônio material na cidade de vocês? Na cidade que a gente mora, que é Guaíra, a gente tem bastante patrimônio material, como a igrejinha de pedra, o parquinho do trenzinho. A igrejinha de pedra é a mais famosa, digamos assim, aqui na nossa cidade, por conta que foi criada há muito tempo atrás, com pedras. Muito linda. Muito bonito. O patrimônio imaterial, ele já é diferente. O patrimônio imaterial é algo relacionado à cultura daquele povo. Como aqui na nossa cidade, o patrimônio imaterial seria a culinária, que é culinária com bastante peixes, que por conta do rio que a gente tem na nossa cidade, as gírias, músicas e danças. Em outras cidades também, culinária como, não sei, feijoada, capoeira. A feira de todo sábado e quarta. Isso é um patrimônio imaterial da nossa cidade. Toda cidade tem. Então, crianças, agora a gente vai passar um vídeo bem curtinho para vocês assistirem e entenderem melhor o patrimônio material e imaterial. Já a gente volta. Pelo menos uma vez na vida, você já deve ter ouvido o termo patrimônio cultural. Afinal, o que pode ser considerado um patrimônio cultural? Um patrimônio cultural é tudo aquilo que possui ou apresenta uma importância histórica para um povo, uma sociedade ou para um país, ou até mesmo para a história da humanidade. Ou seja, patrimônio cultural é tudo aquilo que tem em si um valor histórico relevante e é um bem que possui um valor inestimável para a história de uma civilização ou povo. Sendo assim, os patrimônios culturais são nossa interligação com o passado, um resgate da nossa memória, pois os patrimônios culturais nos ajudam a conhecer nossas origens e o que nos diferencia e nos define como grupo. O patrimônio cultural é uma herança histórica compartilhada entre as pessoas, remetendo a aspectos referentes à identidade daquele grupo ou civilização. Os patrimônios culturais podem ser de naturezas materiais ou imateriais. O patrimônio cultural de natureza material são os bens tangíveis de um povo ou civilização, por exemplo, as igrejas, os prédios, o Coliseu Romano, as pirâmides do Egito, as pinturas, as esculturas, as bibliotecas, os vestígios arqueológicos e os demais elementos que possuem valor histórico, científico ou artístico. Exemplos de patrimônios culturais presentes no nosso Brasil: o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o Conjunto Arquitetônico de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, o Centro Histórico da cidade de Penedo, no Alagoas, o Pelourinho, na cidade de Salvador, na Bahia, e um belo exemplo de patrimônio cultural que perdemos recentemente foi o Museu Histórico Nacional, que infelizmente pegou fogo em 2018, queimando parte da nossa história. Patrimônios imateriais são tão importantes quanto os materiais, para que se mantenham as tradições, as culturas locais. São para grupos sociais, indivíduos, enfim, que são caracterizados de forma indissociável daquele rito. Pode ser um rito, uma celebração, um tipo de linguagem específica, uma manifestação artística, desportiva. Diferentemente do patrimônio material, o
imaterial tem que ser revelado muitas vezes justamente pela sociedade civil, porque o acesso a alguns tipos de cultura são muito difíceis. Muito local, né? É muito local, às vezes é uma coisa muito diminuta que justamente está acabando porque não tem essa manutenção. Geralmente é passado de geração a Isso. geração e por isso que é muito importante ter essa preservação do patrimônio imaterial. Em algumas estão correndo seríssimo risco de inexistirem. A primeira parte é você conseguir documentar o patrimônio. Existem várias maneiras. Todas elas são falhas de algum jeito, porque o interessante é a prática mesmo, a manutenção. Ao vivo. Ao lá, tá? vivo, a vivência, mas existem várias maneiras. Você pode fazer de forma documental, em audiovisual, via fotografia, a descrição mesmo, você descrever como é que é feito tal ofício. Áudio, por exemplo, cultura oral, como é que você grava? Você grava a oralidade da pessoa falando, né, lá, fazendo o rito dela e você faz a gravação em áudio. Então essas são as formas mais comuns de você fazer a documentação. No entanto, o interessante é que haja a manutenção disso. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é quem deveria reger o mundo, já falamos. Exatamente. Eles fizeram a convenção em 1972 para a salvaguarda do patrimônio material, mas somente em 1989 é que se começaram os primeiros movimentos para começar a normatizar todo o estudo sobre o patrimônio material, porque ele era difícil. Somente em 2003 que a Unesco foi lá e chancelou, falando, olha, agora nós vamos ter um processo de salvaguarda, que foi no mesmo ano que entrou a vigência aqui no Brasil. E aqui no Brasil, quem estuda esse patrimônio material é o IPHAN, Isso. que nós já falamos que é O Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que é uma autarquia pertencente ao governo federal, que trabalha junto com o Ministério da Cultura, justamente para tratar dessas questões do patrimônio, entre outras, né? Então ele tem uma lista de bens que são considerados patrimônios imateriais no Brasil, tá? Brasil, não é mundial. Isso, são só os nacionais, e alguns desses já estão chancelados como patrimônio imaterial mundial pela Unesco. Aqui no Brasil, foi no ano de 2008 que foi reconhecido o primeiro patrimônio imaterial mundial, que são as expressões orais e gráficas dos Uajapis, que é uma tribo indígena. Em 2008 também tivemos um outro reconhecimento do patrimônio imaterial, esse um pouco mais conhecido da população, que é o samba do recôncavo baiano, né? Que é o modo de a expressão artística específica lá da Bahia. Em 2011, um patrimônio imaterial bem específico do povo indígena, que é o Iaocuá, a manutenção dos ritos sociais e cósmicos desse povo chamado Enauele. E é importante porque isso já está acabando e já faz parte de uma lista de patrimônios que precisam ser salvaguardados urgentemente. Que já está em declínio. Quando nós nos referimos aos indígenas, lembre-se que indígenas não são uma coisa só. São vários tipos de grupo, inclusive os dois que nós falamos são grupos distintos. Porque o pessoal acha que índio, né? Não serve pra nada. Em 2011 ainda foram chancelados mais 2 patrimônios imateriais, mas com uma curiosidade específica. Eles não são, de fato, um rito, uma celebração de um povo. Eles são uma forma de manutenção que foi reconhecido pela Unesco como importante para justamente salvaguardar tipos de culturas que estão sumindo. Um deles é o Museu do Fandango e a metodologia criada justamente pelo IPHAN para poder conservar os patrimônios imateriais, que foi reconhecido como super importante para o mundo inteiro e acabou ganhando a chancela de um tipo de patrimônio imaterial. Olha que maluquice. Depois, em 2012, nós tivemos a chancela, vejam só, provavelmente um dos mais conhecidos patrimônios imateriais do Brasil, que é o frevo lá de Pernambuco. Em 2013, um patrimônio imaterial que veio do Pará. Tecnobrega? Não! É o Círio de Nazaré, que é a procissão com a imagem de Nossa Senhora, que acontece lá em Belém. Em 2014, o último bem imaterial chancelado no Brasil pelo IPHAN e pela Unesco, que é a tradicional e famosíssima roda de capoeira, que é um misto de
expressão artística, com desportivo, mas que tem um valor histórico super representativo. É isso, pessoal. Então, crianças, agora vocês entenderam melhor o que é patrimônio material e o que é patrimônio imaterial? Agora eu vou contar um pouquinho sobre o patrimônio material que temos aqui na nossa cidade. É uma igrejinha de pedra, eu vou contar um pouco da história dela. A pequena igreja de pedra, aqui em Guaíra, aqui no oeste do Paraná, reúne traços da arquitetura e da cultura dos jesuítas, uma ordem religiosa a qual pertence Jorge. É um argentino que, em uma quarta-feira, no dia 13, ele foi eleito novo papa, com o nome de Francisco, embora não tenha sido construída pelos religiosos dessa congregação. O templo conta com um telhado trazido de uma capela de jesuítas na Argentina e com vitrais que retratam a história dos primeiros padres do grupo. A Companhia de Jesus, como é conhecida a Ordem de Jesuítas, foi fundada em 1540 pelo espanhol Inácio e por outros companheiros. A igreja em Guaíra, conhecida como Capela Espanhola, em homenagem aos missionários que habitavam a região, começou a ser erguida em 1933. Ela foi inaugurada só no ano seguinte, com uma missa. Atualmente, a maior parte das celebrações é realizada pelo padre Neymar. Que agora não é mais Neymar, é Padre Anderson. É isso. O templo, com detalhes jesuítas, nasceu de uma tragédia familiar. A mulher do dono de uma empresa multinacional de erva mate, que morreu em um acidente de avião, fez a promessa de construir uma capela para a cidade. E se o corpo do marido dela fosse encontrado na época, mas as equipes ainda demoraram para encontrar. O terreno foi doado pela própria empresa da família e as pedras foram trazidas lá de Sete Quedas, lá do grupo de Cachoeiras. E o trabalho para quebrar as pedras foi realizado por boia fria, sempre aos domingos, único dia de folga dos operários. Vou mostrar a mulher? Não, acho que não precisa. Tá. Quando terminou, era preciso fazer as pedras. Então foi feita uma procissão onde cada guairense trouxe uma pedra carregada na mão. E andaram cerca de uns 4 quilômetros para chegar até aqui na cidade. E a mulher começou a estudar sobre a história da igreja e iniciou os trabalhos da Secretaria de Turismo, pouco depois do fim das Sete Quedas. E hoje é a principal atração de Guaíra. A Ana conta que quando chegou à região, em 1966, havia comentários do que a igreja havia sido construída pelos jesuítas. Após da origem do local, acabou descobrindo que apenas o telhado foi trazido de uma capela de jesuítas. Só o telhado. Amiga, é isso. Então agora vocês entenderam o que é o patrimônio material. Como ela disse, existiu na nossa cidade as Sete Quedas, que há muito tempo atrás quebrou aquela pequena ponte feita de madeira, que agora é um patrimônio imaterial, porque só ficou lembranças. Só história. Na memória de quem vivenciou naquela época, e em fotos, em contos, histórias que as pessoas falam. Então, na nossa cidade, a gente tem dois grandes patrimônios, que material e imaterial. A gente mesmo não chegou a conhecer, né? Exatamente, há muitos anos atrás. É isso. Agora que vocês já sabem o que é patrimônio material e imaterial, pode falar, amiga. Com os exemplos que a gente deu da nossa cidade, a gente quer saber um pouco da cidade de vocês. Coloca aí pra gente nos comentários, não sei como que vai ficar disponível o vídeo pra vocês, mas nos comentários, se não tiver como colocar em comentários, escreva numa cartinha no caderno de vocês e mostrem pra professora de vocês. Assim ela vai ver que vocês estão buscando aprender mais de outras formas. Exatamente. É isso. Muito obrigada por assistirem nossa aula e até mais. Até.